Boa tarde, quarto ano. Hoje o nosso componente curricular é de História, na página 249 a 250. Então, da página 249 a 250. E o tema de hoje é o Brasil dos engenhos. A gente já estudou que os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, né, colocando os indígenas como escravo, né, para exploração da árvore pau-brasil, e colocavam eles para cortar madeira e levar até as embarcações para que fosse levada a Portugal para a comercialização do produto. Agora vamos estudar a partir de 1530, tá? Que é a continuação da história. A partir de 1530, os portugueses eles passaram a cultivar cana-de-açúcar no Brasil para a produção de açúcar. E por muitos anos, essa foi a principal atividade econômica desenvolvida na colônia. Então, assim como eles, né, exploraram o pau-brasil, eles também passaram a produzir a cana-de-açúcar. Eles começaram a dar prioridade, no momento, à cana-de-açúcar. Isso em 1530, tá? E o que é uma colônia? Então, uma colônia, ela é um território que é ocupado e administrado por outro país. Então, o Brasil, por exemplo, ele foi a colônia de Portugal durante cerca de 300 anos. Por que ele foi a colônia de Portugal? Porque ele era administrado por outro país que, no caso, foi Portugal, né? Porque o Brasil, ele não tinha governantes próprios. Então, quem governava na época era Portugal, tá? Então, naquela época, o açúcar ele era um produto raro e muito apreciado na Europa. E por isso ele era vendido a preços elevados, gerando altos lucros. Então, ele era vendido a preços altíssimos, gerando lucros, tá? Então, o local de produção açucareira, ele era chamado engenho. Então, vocês podem observar essa pintura aqui, que é essa imagem, né? Que é um engenho. Então, essas são as etapas de produção de açúcar em um engenho. Aqui tá todas as etapas desenhadas, né, nesta imagem, que é a aquarela produzida pelo pintor Franz Post em 1640, tá? Por esse artista Franz Post, em 1640. Então, vamos agora falar de monocultura. O que é a monocultura? Então, o cultivo de cana para a produção de açúcar, ele foi por muitos anos a única atividade agrícola praticada em larga escala da colônia. Então, chamamos esse tipo de cultivo exclusivo centrado em um único produto de monocultura. Lembra que a gente já viu que uma grande propriedade de terra que faz só um produto é chamada de monocultura. E uma pequena propriedade que cultiva várias coisas é chamada de policultura, tá? Então, ela só para lembrar, tá? Que eles davam, na época o Brasil dava prioridade para apenas uma coisa, que é vasto, né, território de terras, né? Que dava prioridade para apenas uma coisa, ela era monocultura, que no caso era para cana de açúcar, tá? Então, vamos agora estudar a mão de obra africana. Então, os portugueses trouxeram da África muitas pessoas para trabalhar nas condições de escravos nos engenhos. Então, além dos indígenas, como a gente viu que eram escravos, os portugueses também trouxeram os africanos para ser escravizados aqui no nosso país, aqui no Brasil, e fazer todo o trabalho. As pessoas escravizadas, elas viviam em condições desumanas e elas não tinham nenhum direito. Com o tempo, o regime da escravidão, ela passou a ser adotado também em várias atividades na colônia, como na mineração, nos ambientes domésticos, no comércio e em diversas funções nas cidades. Então, além dos africanos que foram escravizados no Brasil, né? Também teve os africanos, além dos indígenas, na verdade, teve os africanos que foram também escravizados no Brasil. E vocês podem observar aqui essa imagem, tá? De um escravizado carregando cana de açúcar. Essa gravura, ela foi produzida no século XIX, tá? Então, a escravidão no Brasil. O regime de trabalho em que uma pessoa se torna propriedade de outra, exercendo tarefas em condições de exploração e violência, é chamado de escravidão. No Brasil, milhares de indígenas e africanos foram escravizados
em um regime que durou cerca de 300 anos. Ser escravo é como ser um objeto, é ser uma propriedade de alguém, de uma pessoa. E além de tudo isso, essa pessoa não cuida bem, né? Não trabalha com dignidade, não te dá alimentação adequada, tá? E não te trata como deveria para que você possa ter uma condição saudável. Então, condição saudável, na verdade. Então, essa foi a condição dos indígenas e dos africanos aqui no nosso país, no início da história brasileira, tá? Então, as lutas e resistências. Então, os africanos, eles resistiam à escravidão de várias formas. Por exemplo, quebrando ferramentas e incendiando lavouras. Muitos deles fugiam para o interior das matas, onde formavam comunidades chamadas de quilombos. Tá? Essas comunidades eles chamavam de quilombos. Nos quilombos, essas pessoas cultivavam o próprio alimento e podiam manifestar livremente sua cultura de origem, tá? Então, quando eles conseguiam fugir, ele ia para esse lugar que era a comunidade, os quilombos eram comunidade, onde as pessoas se uniam, que todas aquelas pessoas que fugiam se uniam para esse quilombo, tá? E lá eles tinham a liberdade de manifestar a sua cultura de origem. E aqui nessa imagem, vocês podem observar a planta do quilombo, tá? Um buraco de tatu, planta do quilombo, buraco de tatu, onde eles se afugentavam, tá? E aqui ele que é formado na Bahia durante o período colonial. Que triste, né? Então, meus amores, vocês releiam toda a aula com bastante atenção e respondam a atividade da página 251, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau.